Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No programa de hoje vamos discutir a relação entre peso, gordura e magreza no imaginário infantil e popular, assim como nós falamos na semana passada, né, sobre armas e brinquedos no imaginário infantil e popular. Hoje chegou a hora da relação peso, gordura e magreza. Certo, doutor Pedro? Isso. Porque veja, digo, desde o meu livro que eu publiquei em 1990, que era Paranormalidade para Todos, que hoje se chama Paranormalidade e o Potencial Mental, e eu repito isso nesse novo livro, a nova estrutura. Não é bem nova estrutura, eu só fiz nova edição e modifiquei algumas coisinhas. E deixei uma parte do livro antigo para um próximo livro que eu já anunciei, mas não entrou ainda. Eu sempre já dizia lá que a gente se alimenta muito mais de pensamentos do que de alimentos. O pensamento e a imaginação nossa contribuem muito mais para a nossa saúde, para o equilíbrio do nosso corpo e tudo mais, até para o equilíbrio do referencial que vai da fome à gula, da necessidade de comida ao exagero do guloso, do banquete do guloso. Então, a nossa capacidade de pensar e imaginar rege tudo isso. Eu costumo dizer que eu costumo não só ensinar, como dar exemplo. Eu acho que nesse sentido eu posso dar dois exemplos. Porque quando eu era criança era extremamente magricela. E minha mãe tinha medo danado que eu morresse. Por isso eu tinha alguns privilégios até na alimentação. Então o que acontece? Depois eu busquei o equilíbrio, mas tomei cuidado, porque há muita gente que na infância era magricela, depois vira balofo, vira balão de inflar. Tem cuidado, porque vai para outro extremo. A mãe dizia, come, como minha mãe tinha preocupação se eu me alimentava bem, e as comadres ainda criticavam às vezes que o Pedrinho era muito magrinho. Mas o que acontece? A nossa imaginação e o nosso pensamento é que não só podem orientar a qualidade dos alimentos que nós ingerimos, mas determina a qualidade de como ingerimos os alimentos e como eles vão fluir no nosso organismo. Por que eu digo? Então, nesse sentido, temos que perceber que desde criança nossa imaginação, nosso pensamento são cultivados por imagens agradáveis e desagradáveis, por imagens construtivas e benéficas e por imagens prejudiciais e altamente, perturbadoras e prejudiciais. Então, nesse sentido, nós temos que prestar atenção também nisso para a nossa vida toda, porque aí temos várias linhas de preparação do pensamento e da nossa imaginação. O que nós herdamos da nossa cultura, que influência temos de outras culturas, na nossa cultura ocidental, por exemplo. Que mais outras, às vezes parece que o que é dos outros é muito mais fantasticamente positivo, muito melhor. Quando eu fiz uma pesquisa ainda nos anos 70, sobre alimentação no Brasil. E fui descobrir, na época, que havia dois tipos de alimentação, que lá entre nós italianos dizia que era comida de negro, que era pejorativo na época, era feijão e arroz. Nós também comíamos feijão e arroz, mas a gente comia outras comidas. Aí eu descobri que o feijão e arroz, que agora até está aí no painel dos nutricionistas, que é qualidade de alimentação. Mas eu descobri isso nos anos 70, porque eu sempre faço minhas pesquisas em cima dos resultados. Não interessa palpite de ninguém, eu digo muito menos o meu palpite. Interessa sim ver o resultado, o que é que traz benefícios. Então muitas pessoas que viviam se alimentando só de feijão e arroz, eu constatei que lá surgiam grandes inteligências. Lá surgiam pessoas altamente qualificadas no sentido de
dar contribuições para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a sua família e para a sua política também. E a questão outra é que então nós recebemos essa herança cultural. Então, no Brasil, no sul do Brasil, a melhor comida era a comida pelos agricultores italianos, especialmente dos minifúndios. Porque tem sua horta, tem seu pomar, tem sua galinha que bota ovo, tem sua carne de galinha, e carne de gado de vez em quando, e tem a carne de porco, que são todos excelentes alimentos e que complementa o rol das chamadas vitaminas e proteínas indispensáveis ao nosso organismo, está dentro do pacote do italiano da roça. E eu nasci nesse meio. Eu digo por isso que lá nós tínhamos uma qualidade de vida que invejava muita gente, e a gente ia pouco para o médico. Doutor Pedro, o senhor falou em comer. Muitos gordinhos, né, muitas pessoas fora do peso, alegam que têm dificuldade de participar de dietas porque sentem uma fome extraordinariamente grande. Certo. Os nutricionistas, até pesquisei sobre isso, eles fizeram um estudo recentemente e calcularam o tempo que dura a fome do ponto de vista do cérebro, né? Já que a fome era basicamente mais psicológica do que orgânica. Eles mediram essa quantidade de tempo e chegaram à conclusão de que o nosso organismo sente 15 minutos de fome. Então, se você comer muito devagar, mastigando várias vezes pedacinhos pequenos, em 15 minutos você estará saciado e vai comer pouco. Agora, se comer com uma velocidade, né, com rapidez, com velocidade de grandes pedaços, não mastigando bem os alimentos, em 15 minutos você vai comer 2, 3 pratos cheios e daí vai comer muito mais do que necessitaria. Isso, boa pesquisa essa, eu gostei da... Uma outra pesquisa... Só que eu queria complementar. Pode complementar. Porque é o seguinte, veja, eu digo que a gente, na verdade, essas pessoas, não é... Porque o que sacia a fome não é estômago, eu já falei aqui. O que sacia a fome é o cérebro. Então, a fome não é psicológica, a fome é cerebral. Podemos até especificar mais, porque se a nossa atividade mental tem o cérebro como base, mas a atividade mental vai além do cérebro. Não é apenas a sede do cérebro. Eu digo, mas é cerebral no sentido de que quando você mastiga a comida, como o Douglas acabou de falar, você come devagar, você está, pelos mecanismos internos do organismo humano, está indo recados pelo sistema hormonal e por outros sistemas, avisando o cérebro, o cara está comendo isso, isso e aquilo. Porque isso é mandado para o nosso cérebro, para o nosso sistema hormonal, através das reações das glândulas, através das quantas vezes você mastiga, de quantas vezes você sente o sabor dos alimentos desde os lábios e a ponta da língua. Por isso eu digo, não usa canudinho. Canudinho é forma de empanturrar o sujeito e não matar a fome. Porque o canudinho, não sei, em raras ocasiões, eu digo, você não engole sentindo o sabor da comida e não sentindo que passou comida pela sua boca. Vai direto para o estômago. E isso, então, o cérebro parece que não comeu nada. Então, precisa comer mais. Então, essa é a fome mais inglória, eu digo. A fome mais chata é dos caras que não têm paciência. Por isso que a ansiedade está relacionada com o peso maior. Porque a pessoa come rápido, não vai informações suficientes, nem para o cérebro e nem para o restante do organismo através do sistema hormonal, que está chegando alimento lá no estômago, que está chegando alimento. Então, tudo isso conta muito. Doutor Pedro, o senhor falou sobre a relação de peso, gordura e magreza. As crianças, elas costumam já prestar atenção no seu próprio peso, em comparar com os amigos? Bom, veja, tudo tem um foco. Digo, no meu tempo, a gente olhava o calçado. Porque o calçado dizia se o cara era mais rico ou mais pobre. Agora, a maioria das crianças tende a olhar a dimensão do cara. Se é gordo, se é magro. No meu tempo também. Se olhava se era magro, era porque era pobre ou porque o pai não trabalhava direito, né? Ou gastava muito na bebida. Então, o magro era considerado um aspecto de gente que não sabe trabalhar direito, que não sabe cuidar da vida direito, então era o atrapalhado, o magro. O gordinho
e temos aí os exemplos dos nossos pintores italianos, que pintaram as Madonas, que naquele tempo havia essa questão no mercado, que quem era pobre comia pouco e era magro. Quem era gordinho era porque era rico, é porque tinha bastante comida em casa. Então, eu já falei aqui, repito, a bela cristiana. Quem era a bela cristiana? Era uma moça bem gordinha, de braços fortes, de coxa grandinha, e de faces rosadas e bochechudas. Essa era a bela cristiana, a figura típica da bela cristiana, que é um termo, que é uma expressão muito utilizada durante muito tempo dentro da cultura italiana. Então, nesse sentido, também, nós temos que observar que cada época tem um foco. Hoje, o gordinho é até vítima do bullying. Então, eu digo, mas no meu tempo, eu era vítima do bullying, que no meu tempo não se chamava assim. Eu digo, eu era magricela, e como magro, aos 13 anos, eu ganhei 10 apelidos. Eu já falei aqui deles. Então, esses apelidos fortalecem a imagem negativista. Eu digo, eu fui salvo, eu já falei isso aqui, repito, que eu tinha 10 apelidos. O pior, o mais chato, era pau de vira-tripa. O mais rápido era minhoca elétrica. E o mais chique era Visconde de Sabugosa. E graças à descoberta que eu fiz do Visconde lá no sítio Pica-Pau Amarelo e na literatura de Monteiro Lobato, eu considero hoje o Visconde de Sabugosa, até acho que eu vou mandar fazer alguma coisa para expor lá no meu ambiente. Acho que eu vou até mandar fabricar um Visconde de Sabugosa para botar lá no jardim bonito da minha esposa, que agora acabamos de montar o jardim da casa. Agora eu tenho um pequeno palacete, pequenininho, mas bonito, lindo. Então acho que eu vou até... Se alguém quiser fabricar um Visconde de Sabugosa de barro, quem sabe que os nossos oleiros da ilha, eu pago para você. Tá ok. Doutor Pedro, vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já! Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. Doutor Pedro, o pessoal já está procurando o seu Visconde Sabugosa de Barro, tá? Já estão providenciando para o senhor. Barro resistente à chuva. Agora eu queria falar sobre uma coisa que o senhor tocou, um assunto que o senhor falou e eu me lembrei bastante. Antigamente, né, a gordura era saudável e a magreza era sinônimo de falta de saúde ou falta de competência, como o senhor falou, né? Perfeito. Inclusive a Mona Lisa, se ela fosse pintada hoje, ela seria vista como uma gordinha, né? Não como símbolo de beleza, de feminilidade. Isso. Como que vai mudando esse padrão estético? Porque, veja, a chave de tudo está numa palavra só. Eu digo que a espécie humana só tem um problema, que se chama insegurança. Mas a insegurança, nós falamos, só aparece diante do perigo. O perigo pode ser real e imaginário. E a morte a morte sob a ótica imediata ou remota é que causa insegurança. Que representa o perigo e o perigo causa insegurança. Mas a sobrevivência é uma das chaves essenciais no próprio sistema gris. Porque nós temos que buscar garantir a nossa sobrevivência. Então, cada um, no seu tempo, de acordo com os outros referenciais que a pessoa tem na sua cultura ou na sua época histórica, ele vai privilegiar isso ou aquilo. Então, eu digo, agora, recentemente, nós vimos que, até eu falava, muito antes de começar a aparecer a história das doenças chamadas os distúrbios alimentares? Distúrbios alimentares, especialmente a anorexia nervosa. Eu falava, ridicularizava as moças que desfilavam na passarela como verdadeiros esqueletos vestidos. Aquilo não era moça, aquilo era esqueleto ambulante. Eu já criticava isso, todo exagero é mau. Eu ainda sou da filosofia, da Grécia Antiga, especialmente do nosso Aristóteles, que diz que os extremos são maus. E se o senhor visse equilíbrio. E se o senhor visse hoje em dia os modelos, eu acho que o senhor se assustaria ainda mais. Hoje em dia a gente consegue ver mulheres de 1,78 de altura, extremamente altas, com 18, 20 anos, com peso de 45 quilos, por exemplo, que é o tido como normal, que é o peso de uma criança de 9 anos. Pois é, eu digo, então, isso que é uma violência, isso já é violência do imediatismo, do egoísmo, que só pensa no lucro da minha empresa, no egoísmo que tem que aparecer para ganhar fama e ganhar dinheiro. Estupidez! O ser humano tem que aprender a ser mais esperto e mais inteligente. O mais inteligente e usar a inteligência para ser mais esperto. Depois veio perguntar por que essas miseráveis esqueléticas morrem. E às vezes muito cedo. E aquelas que se salvam são aquelas que aceitam incorporar um pouquinho mais de massa muscular e etc. no seu corpo antes de vir à falência total do organismo. E o senhor acredita que alguma delas possa ser feliz com um peso desse? Como algumas dizem que se sentem bem com o peso? Até eu vou aproveitar uma frase que eu vi ontem de uma menina de 12 anos, que ela disse assim, aliás, 16 anos, ela estava numa balada. Então o cara perguntou, sim, quantas horas você dança aqui? 12 horas. Era madrugada, quando o repórter pergunta para ela, o que você se sente bem aqui? Eu estou aqui para me divertir, para ser feliz. Como se aquela diversão tivesse alguma coisa a ver com felicidade. Aquilo é uma extrema ansiedade para tentar apagar os sentimentos negativos que estão dentro da pessoa no pula-pula, no bang-bang, e no toca-toca e outras coisas mais. Então, na verdade, é uma excitação exagerada que nada tem a ver com equilíbrio, que nada tem a ver com harmonia, que nada tem a ver com a naturalidade de como crescem as plantas, de como se desenvolvem os animais, e como deveria ser também com o ser humano. No mínimo, parecidos com as plantas e com os animais, naquilo que eles têm de qualidade. Desde que o ser humano não seja o predador que está impedindo também, ou também exagerando. Eu digo, por quê? Quando eu fui viver lá no Nordeste, a gente depois do almoço não conseguia ficar sem dormir.
E daí a Terezinha e eu começamos a engordar. E um dos motivos principais que nós viemos embora de João Pessoa, voltamos para o sul, um deles foi esse também. Porque nós estávamos perdendo o equilíbrio natural nosso. Então eu digo, temos que voltar para o sul para poder reconquistar nosso equilíbrio, já que nós temos uma certa idade. Acho que mudar os padrões mentais não é tão simples. Então, especialmente nessa parte de alimentação, etc. E de dormir. Aí eu descobri como Sadia, Perdigão, Seara e outras tantas empresas que trabalham com porcos, com suínos, cuidam do suíno. Para quê? Para que ele engorde, para dar lucro. Então eu digo, tem que ficar parado num lugar pequeno, comer muito e dormir bastante. Pronto, está aí a receita para quem quer engordar. E quantos nós temos hoje que vivem isso? Agora existem outras formas, que até eu lembro agora da nossa filha que diz que mulheres lá em Balneário Camboriú que fazem ginástica, que caminham na praia, que dançam à noite e que fazem uma série de atividades e que são pessoas de 60, 70, até mais anos. Então o que acontece? Eu digo, a busca do equilíbrio é que tem que estar no centro de tudo. Por isso, uma das palavras que eu sempre levo em conta é harmonia. Observe como as plantas crescem. Observe como as plantas têm que ser nutridas de forma adequada. Se você colocar água demais no vaso da sua flor, ela morre. Se você colocar um adubo forte demais, ela morre também. Por quê? Porque sai do equilíbrio. Então nós também temos que adubar direito o nosso organismo e não dar água demais e nem bebida e nem outras drogas. Ok, doutor Pedro. A pessoa que tem problema com peso, o senhor possui inúmeras obras que podem auxiliar a pessoa a perder peso, né? Inclusive um CD de treinamento mental, que as pessoas podem ter acesso através do nosso portal www.sistemagrisa.com.br, só procurar pela nossa loja virtual. O que mais o senhor indica para a pessoa que tem problemas em relação a aceitar o seu próprio peso? Às vezes a pessoa nem tem um problema de peso propriamente dito, mas ela tem um distúrbio, né, quanto à própria imagem. Bem, veja, eu acho que a dica geral eu já dei, buscar o equilíbrio. E buscar o equilíbrio é querer-se bem. Querer-se bem é o quê? Eu digo, eu faço o meu autodiagnóstico. Desde que eu pratiquei yoga lá nos anos 60, eu aprendi a avaliar o que acontece no meu corpo. Porque prestar atenção, é só prestar atenção. O que eu aprendi na yoga não foi nada mais que isso. Prestar atenção nas reações do organismo, quando isso pode representar um distúrbio orgânico. E prestar atenção porque aconteceu. É falta de água? Eu comi coisas que eram muito ácidas, então tomar um pouco de água que é mais alcalina e pronto, equilibra. Já ajuda. Digo, muitas vezes estou com azia e eu curo a azia só tomando meio copo d'água. Porque eu percebo que a alimentação que eu fiz, ou de repente, se eu me dediquei demais a alguma coisa, às vezes eu exagero e ainda vivencio um pouco de ansiedade. Então o que acontece? Eu digo, eu vou tomar uma água. Então buscar sempre o equilíbrio e prestar atenção na linguagem do seu corpo. Tem gente aí que gasta livros sobre a linguagem do corpo. Eu digo, a linguagem do corpo não precisa ninguém te ensinar. É só você prestar atenção o que é que faz você se sentir melhor, o que faz você não se sentir bem. Então, agora, eu estava pensando agora nas pessoas que cuidam do nosso programa aí na parte da retaguarda, o Fernando, o João e companhia. Até a Maria Miguelina, que eu disse para ela parar de chamar Mig, que Mig não existe. Mig é uma fantasia. Então eu digo assim também, eu digo que às vezes as pessoas ficam muito sentadas, tem que ficar sentado até porque o Grisa também que tem que ficar falando direito e na posição certa, e o João senão fica preocupado porque o Grisa fica de um lado e fica de outro, e tal. Eu digo, eu agradeço toda a contribuição que o João sempre me dá no sentido de buscar eu ter uma postura mais adequada para o programa. Porque não adianta, existe dentro de mim o ator, e o ator não sabe ficar quieto, e nem ficar na mesma posição. Então eu digo, tudo isso faz parte do nosso equilíbrio. Eu aqui no programa, eu procuro me comportar de um jeito totalmente diferente do que eu me comportaria num palco de teatro. Ou que eu me comporto, digo, lá em casa,
quando estou sozinho, ou estou com a minha esposa, ou lá no jardim, eu digo, eu tenho minhas limitações dadas à visão. Digo, mas também tenho a minha competência de saber me locomover nos lugares que eu conheço, com toda a liberdade, porque eu cultivo minha imaginação, calculo os metros de distância, quantos passos vai daqui e lá, tudo isso é incorporado ao nosso corpo. Então, tudo isso também você pode ouvir a linguagem do seu corpo na área da alimentação. E até eu vou dizer para o Douglas, na próxima vez eu vou fazer um programa falando como você se alimentar adequadamente. O que os dentes falam para você? Na busca do equilíbrio. E em relação aos alimentos. Até tem um artigo que eu estou produzindo, dizendo, sorriso, os dentes não são apenas para enfeitar o seu sorriso. E não são feitos para você usar aparelho de ortodontia. Isso. Eu digo, por quê? Porque os seus dentes é para ser normais. Mas para ser normais tem que mastigar bem a comida e tem que mastigar a comida dura. Mas guarda o segredo para o próximo programa, doutor. Exatamente. Tá ok? Vamos lá. Obrigado, Douglas. O programa de hoje está chegando ao fim. Você pode continuar aprendendo muito mais sobre a parapsicologia clínica do Sistema Grisa em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Você pode rever este programa neste sábado e na próxima segunda-feira às 20 horas. E quinta-feira que vem às 21 nós nos encontramos aqui novamente para mais um episódio inédito de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite.